Fala, meus amigos do canal do Grupo Pitol, tudo bem? Hoje estamos aqui para falar de um assunto de suma importância: o preparo da área para o plantio. Então a gente trouxe o Júlio e veio na área de plantar muda para esclarecer este vídeo para vocês. Lembrem de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Roda a vinheta. Pessoal, vocês já estão acostumados com a nossa sequência de vídeos. Vão ser 7 perguntas hoje sobre o preparo da área do plantio. A gente já fez vídeos sobre preparo das covas e sobre correção de solo, né, Júlio? Esses vídeos vão estar com o link aqui embaixo e vocês podem acessar, tá bom? A primeira pergunta é: quais são as providências iniciais para a implementação do pomar, Júlio? O que a gente deve fazer no início? Ok. São diversas providências a serem tomadas no momento de fazer o planejamento da área para plantio. E por incrível que pareça, a primeira providência não é a correção de solo, não é o preparo da cova, mas o controle de formigas. Formiga é a principal praga da nogueira pecã e ela costuma estar ativa na primavera, que é quando acontecem os voos de acasalamento. Então é nesse período, a partir da primavera, que nós devemos começar a controlar formigas. E seguindo durante todo o ciclo da cultura, mas iniciando nesse período. Essa é a primeira providência. Sim, que é o que nós ia falar na segunda pergunta, quando que se deve se iniciar o controle das formigas. Então como tu disse, justamente setembro, outubro já inicia. Setembro ou Exato. Outubro, então, para a gente ser mais específico. A terceira pergunta, então: como é que a gente vai coletar amostras para análise de solo? Que é esse o vídeo que a gente já fez, então, completinho. Exato. Então, respondendo melhor a primeira pergunta, além do controle de formigas, nós precisamos conhecer o solo. E como é que nós vamos conhecer o solo? Através da análise de solo. Então, fazendo a devida coleta, nós temos um vídeo específico sobre isso. Faz a coleta em 2 profundidades pelo menos, envia para o laboratório solicitando a análise completa, macro e micronutrientes. A partir do recebimento da análise de solo, então envia para nós, para os 3 agrônomos, para um dos 3, nós vamos fazer a interpretação dessa análise e a recomendação de correção de solo, que se trata da aplicação de calcário, quando necessário, aplicação de gesso, aplicação de fósforo e de potássio. Sempre com antecedência. A correção de solo deve ser feita antes do plantio. Sim. E a quarta pergunta é justamente sobre o calcário e os corretivos, Júlio, que é: qual é a época indicada e como aplicar o calcário e os demais corretivos do solo? O calcário é um insumo que não se movimenta no solo. Onde nós colocamos ali, praticamente ele fica. Ele desce 1 centímetro somente por ano. Portanto, nós temos que incorporar mecanicamente, através de arado ou de subsolador e posteriormente a grade niveladora. Então, é necessário fazer essa incorporação e com antecedência mínima, de preferência de 90 dias, antes do plantio. Então, se aplica o calcário, se for o caso, aplica o gesso também, o fósforo, o potássio, incorpora com os implementos e posteriormente então vai fazer a abertura da cova para plantio. Júlio, então a quinta pergunta é: qual é a época mais indicada para o preparo das covas? Que é um vídeo que a gente já fez também, completo. Isso, temos então esse vídeo que especifica cada detalhe do preparo das covas. Mas esse preparo deve ser feito com antecedência mínima de 2 meses, 60 dias, para que os adubos possam ter a devida fermentação. Muitas vezes a gente recebe o composto não completamente fermentado e esse é um problema, porque ele pode queimar a muda. Então, o preparo da cova, que consiste em abrir essa cova numa profundidade de pelo menos 80 centímetros e numa largura de pelo menos 60 centímetros. Então você retira o solo, mistura os adubos, o composto, o fosfato, o calcário, o gesso, se for o caso, junto com aquela camada de solo
superficial, que o pessoal chama de terra gorda, joga no fundo da cova, cobre essa cova, ela está preparada então para o plantio, alguns chamam de berço. Então o berço está preparado para o plantio ser realizado 60 dias depois. Muito bem. E a sexta pergunta. Caso eu não tenha realizado a correção de solo antes do plantio, Júlio, que às vezes acontece, né? É possível realizar após e até quando? Como é que é o limite aí? Certo. O ideal, naturalmente, é fazer antes do plantio. Mas se porventura, por algum motivo, não fez essa correção anterior ao plantio, é possível fazer posteriormente. Então, essa aplicação e correção deverá acontecer até no máximo o 3º ano de vida do pomar, porque até esse período as raízes não estão ainda avançando na entrelinha. Então é possível ainda fazer a incorporação sem dano às raízes. Outra possibilidade, Carlinhos, é fazer a correção de solo em faixas para reduzir o custo de implantação do pomar. Então, no ano de implantação, corrige na faixa de plantio, ao redor de 2,5 metros para cada lado, uma faixa de 5 metros. Ali aplica o calcário, aplica o fosfato e o potássio e talvez o gesso, incorpora, faz o plantio e dali a 3 anos, então, faz esse mesmo procedimento nas entrelinhas. Isso é possível fazer. Muito bem. E a última pergunta, pessoal. Qual o prazo de duração dos efeitos do calcário? Quanto tempo ele vai? É outra pergunta que chega bastante para nós. O calcário ele vai ter um efeito residual por até 5 anos. Portanto, dali a 5 anos vai ser necessário reaplicar, sempre de acordo com a análise de solo. Naturalmente, a quantidade a aplicar dali a 5 anos não vai ser a mesma do início. Então vai ser uma quantidade bem menor e não vai ser possível fazer a incorporação. Então, normalmente, o calcário que se aplica depois do pomar implantado e as raízes já avançando nas entrelinhas, são aqueles calcários reativos, que têm uma granulometria menor. Quanto menor a granulometria, o tamanho do grão, mais farináceo se tiver esse calcário, mais rápido ele vai reagir no solo. Então esse é o calcário que nós vamos utilizar. Alguns chamam de calcário filler, outros chamam de calcário reativo, mas complementando a pergunta, o calcário vai durar esses 5 anos e após isso, então tem que renovar as aplicações. Tu não vai poder mexer ali na coisa por causa das raízes. Viu? Exatamente. No momento que mexe, vai cortar a raiz, então tem que aplicar um calcário com reação mais rápida, que vai descer no perfil do solo por conta. É um calcário mais caro também, por isso que não se aplica no 1º ano. Muito bem. Pessoal, então eu acredito que esse vídeo ficou bem esclarecedor, a Natália me ligando. Pessoal, então eu acredito que esse vídeo ficou bem esclarecedor. Se ficou alguma dúvida da análise de solo, como fazer ela bem certinha, já tem esse vídeo. O preparo das covas, do passo a passo do preparo das covas, também tem esse vídeo. Vai estar aqui embaixo. E se tiver alguma dúvida, é só fazer como sempre. Comenta aqui embaixo, nos contata, WhatsApp, liga, né, Júlio? Que a gente vai responder. Não se esqueçam de entrar no grupo do Telegram. E ainda dá tempo de curtir e compartilhar o vídeo. Muito bem. Né, não fiquem com dúvidas, pessoal. Por favor, nos procurem, porque um pomar não é como uma planta de ciclo curto, anual, como o milho, como a soja, como o feijão. Se errou, dá tempo de corrigir no outro ano. E um pomar, muitas vezes, por ser uma planta perene, por serem plantas perenes, muitas vezes o erro inicial acaba tendo dificuldade de correção posterior. Tá bom, pessoal? Um forte abraço e tchau. Conhecimento nunca é demais. Já diria, não sei.